Ele disse que eu não servia, e eu acreditei, por um tempo. Mas naquela noite, quando abri a porta daquela casa, quando ele me viu ali parada, com outro olhar, outro corpo, outra mulher diante dele, ele perdeu o chão. Não disse uma palavra. Só me olhou como se eu fosse tudo que ele nunca teve coragem de querer. E naquela hora, foi ele quem tremeu. Segundo Coramanze de hoje, dedico à apaixonada Rosângela Prisco, que me achou um narrador conservador. Rosângela, receba o meu carinho, meu bem. Eu não sou conservador, eu sou fogo. Como fogo que queima na paixão, você tem o meu coração, meu bem. Se preparem, o romance de hoje já irá começar. Gotas caindo com preguiça sobre o telhado antigo, deslizando pelas telhas como se o tempo tivesse diminuído o passo. Mas algo naquela noite era diferente. Eu já estava ali há alguns meses. Entrei na vida dele como quem chega devagar num cômodo escuro, sem querer acender a luz de uma vez. Com cuidado, com respeito, com silêncio. Ele não era de muitos gestos, nem de palavras, mas eu sempre soube ler o que morava por trás de um olhar. Ele tinha 60 anos e um passado que não deixava ele dormir em paz. As rugas no rosto não vinham só do tempo, mas de tudo que carregava calado. Era alto, forte, de cabelos grisalhos que emolduravam o semblante firme e cansado. Um homem de presença, de domínio, mas que se movia com a delicadeza de quem já perdeu muito. Eu era uma amiga da irmã dele, que ao precisar resolver questões naquela cidade, e por nos conhecermos há muitos anos, ele me ofereceu a sua casa com abrigo enquanto eu estivesse na cidade. Assim que cheguei em sua casa, observei. Ele continua lindo, parece o vinho, com o passar dos anos ficou ainda melhor. Naquela noite, vesti minha roupa de dormir preferida, simples, de algodão leve, e desci até a cozinha em busca de um chá. A casa inteira adormecida, menos o peito. Quando acendi a luz suave da bancada, ele apareceu na porta. Sem fazer barulho, como se tivesse sido chamado por um fio invisível que o puxava até mim. Não consegui dormir, disse, com a voz rouca. A voz dele tinha o peso exato que me tirava o chão. Nem eu, respondi, virando devagar, sentindo o tecido tocar minha pele como se também fosse parte da conversa. O olhar dele demorou em mim, não por indecência, mas por necessidade. Parecia que há muito tempo uma mulher não circulava naquela cozinha, como se me ver fosse a única maneira de lembrar que estava vivo. Ele deu um passo, depois outro, até que a distância entre nós evaporou. Sem dizer nada, apenas encostou sua mão em minha cintura. Seus dedos firmes, quentes e ainda assim tão cuidadosos, como quem segura um objeto precioso que pode quebrar. Você sente frio? Ele perguntou. Não com você por perto. Eu já pegava fogo, uma quentura me consumia por dentro. Ele se aproximou mais. E ali, debaixo da luz amarelada da cozinha, sem promessas nem poesia, ele me envolveu nos braços. E eu soube. Soube que aquele homem, mesmo sem jamais ter dito eu te amo, me chamava de minha todas as noites. Com o corpo, com o silêncio, com o modo como me olhava quando pensava que eu não via. Nosso beijo foi lento, carregado de tempo guardado. Era como acender um fósforo dentro de um galpão escuro. A faísca queimava rápido, mas a luz era suficiente para incendiar tudo. Ele me levou para o leito, como quem leva uma dama pela primeira vez. E foi. Nos conhecemos naquela noite com uma fome que não vinha da pele, mas do coração. Cada toque dele era uma história contada sem palavras. Cada beijo era uma resposta que eu nem sabia que esperava. Os corpos já não tinham a pressa da juventude, mas o máximo vinha justamente daí. Do saber esperar, do saber conduzir, do saber parar, só para olhar, só para respirar, juntos, só para sentir que a vida ainda fazia sentido dentro de um abraço. Nos entregamos de novo. E mais uma vez.
E quando os lençóis já não sabiam mais onde começava ele ou eu, ele me puxou contra o peito, como quem diz, aqui é o seu lugar. Adormeci ouvindo o coração dele. E naquele silêncio quente, sem nenhuma declaração ensaiada, entendi amor de verdade, não precisa gritar. Só precisa permanecer. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café invadindo o quarto e o som suave da chaleira chiando na cozinha. Ele já havia se levantado. O mesmo homem que me segurou como se o mundo fosse acabar naquela madrugada, agora caminhava pela casa como se nada tivesse acontecido. Como se o que vivemos tivesse sido só mais um sopro entre tantos ventos que já passaram por ele. Mas eu sabia. Eu sabia. Os olhos dele não conseguiam mentir. Vesti meu hobby devagar, sentindo ainda em minha pele os vestígios do amor da noite passada. O toque das mãos dele ainda parecia percorrer minhas costas. E havia algo diferente dentro de mim, algo que não ardia, mas aquecia como lareira em dia de frio. Um tipo de paz que só existe quando o corpo encontra o lugar que sempre buscou, mesmo sem saber. Quando entrei na cozinha, ele estava encostado na pia, segurando a xícara de café com a mão firme, o olhar perdido pela janela. Vestia a mesma calça jeans de sempre e uma camisa branca amassada, aberta no colarinho. Os cabelos ainda molhados do banho, bagunçados, pareciam conversar com a luz do sol que invadia o ambiente com timidez. Ele não me olhou de imediato, mas eu percebi. Ele sentiu minha presença. O corpo dele enrijeceu como se tentasse conter algo que insistia em transbordar. Dormiu bem? Perguntei puxando a cadeira da mesa. Ele assentiu com um movimento leve da cabeça. Deu um gole no café, virou-se e me olhou. Aqueles olhos, um oceano calmo com correntezas escondidas. Você deveria se cuidar mais, ele diz. Baixinho. Está resfriando à noite. Essa casa esfria depois das 3. Não era sobre o frio, era sobre mim. Era sobre ele não conseguir dizer gosto de você aqui. Então dizia vista um casaco, e era ali que eu o amava ainda mais. Sentei. Ele serviu uma xícara para mim e se afastou, caminhando em direção à sala. Seus passos eram pesados como se cada pensamento puxasse mais o corpo que o coração. Eu o segui. Ele estava parado diante da lareira apagada, olhando para um retrato antigo sobre a estante. Não era uma mulher. Era ele mesmo, jovem, uniforme militar, sorriso apagado. Um homem que parecia ter vivido demais e sentido de menos. Me aproximei. Toquei seu ombro. Você não precisa fugir toda vez que me toca, sabia? Ele fechou os olhos. Não estou fugindo, só. Não quero errar com você. Então me olhe. Pedi, e ele olhou. Ali estava tudo. A confissão, a entrega, a luta dele contra um sentimento que não sabia nomear. E ainda assim, o desejo dele era claro como um trovão prestes a cair. Puxei a mão dele e levei até minha cintura. Ele a deixou ali. Depois, com a outra, tocou meu rosto. E foi como na noite anterior, fogo sem pressa, desejo com calma, amor que aprendia a nascer aos poucos. Nos beijamos ali mesmo, de pé, como se o chão tivesse desaparecido sob nós. Os corpos já se conheciam, mas agora era a alma quem guiava. Nos entregamos novamente, entre as cortinas e a brisa da manhã. E tudo nele dizia o que ele não sabia dizer: você é minha, não com prisão, mas com pertencimento, como quem encontra lar em um corpo, em um cheiro, em uma mulher. Depois, sentados lado a lado no sofá em silêncio, ele me entregou um cobertor e deixou que eu encostasse a cabeça em seu peito. Estava muito frio aquela tarde. Lá fora a neblina invadia a casa, e aqui dentro o fogo da paixão queimava como um incêndio descontrolado. E sem olhar para mim murmurou: você deveria ter chegado antes. Eu sorri, sem dizer nada, porque eu também gostaria de ter encontrado ele quando o mundo ainda doía menos.
Mas o tempo certo é aquele em que os olhos se encontram e não desviam mais. E os nossos, agora, eram impossíveis de esquecer. Ele se levantou e foi até o lado de forma a cortar lenhas e cuidar do seu trabalho. Era fim de tarde quando ele apareceu na varanda com as mangas da camisa dobradas até os cotovelos e o olhar mais turvo do que o céu que ameaçava chuva. Eu estava sentada na cadeira de balanço, os pés descalços, encostando na madeira morna, e uma brisa morna brincava com as pontas do meu vestido leve. Ele se aproximou devagar, como quem pisa num terreno sagrado. E talvez fosse. Talvez aquele momento entre nós dois fosse exatamente isso. Um altar feito de olhares, silêncios e desejos antigos que nunca foram vividos com plenitude. Perguntou a voz baixa com um toque de ternura que não combinava com aquele homem duro de ontem. Gosto de ver a luz mudar devagar. Me lembra que tudo na vida pode mudar, respondi, sem encará-lo. Mas ele já estava me olhando. E não com pressa. Me olhava como quem estuda um segredo, como se meu corpo dissesse coisas que a boca nunca ousou revelar. E então ele se abaixou diante de mim. Um homem grande de 60 anos, forte como um touro, olhos cinzentos que pareciam aço e vento, barba grisalha bem cuidada, joelhos apoiados no assoalho como quem pede permissão para entrar em algo sagrado. Me olha, ele pediu, e eu olhei. Havia algo nele que não cabia em palavras. Era fome de verdade, sede de corpo, saudade de algo que ele nunca teve, mas sabia que era meu. Ele segurou meus tornozelos com firmeza, subindo lentamente as mãos pela minha pele, como se tocasse algo precioso demais para se ter com pressa. E então me levantou, sem falar, sem perguntar, me levou pela mão até o quarto. E eu fui. Porque às vezes, uma mulher madura não precisa de promessas. Ela só precisa sentir que o homem diante dela não tem medo do que ela é, nem do que ela carrega. E que ele sabe muito bem o que deseja. A porta se fechou e tudo ficou em silêncio. Tocava na trança dos meu cabelo como quem se desfaz de um laço de fita sensível. Cada botão do vestido, cada dobra do tecido era um tempo desfeito. Um passado esquecido, um medo dissolvido. E quando nos aconchegamos, foi como se os anos não tivessem mais peso. Como se nossos corpos se lembrassem do que a juventude esqueceu, que o pico do amor não mora na pressa, nem no volume dos gestos, mas na entrega. Foi com força, com calma, com olhos abertos e mãos decididas. Beijou minha pele como se ela fosse terra fértil depois da seca. Se aninhou entre as curvas com o cuidado de quem encontrou casa. Me puxou contra ele, como quem quer apagar o mundo ao redor só com o calor de um abraço. Nos entregamos como se fosse a primeira, como se fosse a última. E depois fizemos de novo. Entre suspiros e palavras que não precisaram ser ditas, ele me olhava com aquele olhar rasgado que dizia tudo o que a boca ainda não sabia dizer. Na terceira vez, ele segurou meu rosto entre as mãos. E só murmurou, eu não sei viver sem isso. Ele rugia como um urso faminto, selvagem, dominador. Mas não era só sobre o corpo, era sobre mim, sobre a mulher que ele, sem querer, aprendeu a querer, sobre o amor que crescia em silêncio, como flor que nasce entre pedras. E naquela noite, quando adormecemos juntos, ainda entrelaçados e a chuva voltando a cair lá fora, eu soube que o amor não precisa ser dito. Ele só precisa ser sentido, e tocado, e vivido, com a alma. Segundo cada caiu como véu sobre a casa. E naquele quarto de paredes antigas, onde o tempo parecia respirar devagar, nós nos tornamos tudo o que havíamos guardado por décadas. Não havia música, mas nossos corpos dançavam. Ele me olhava como se estivesse descobrindo o milagre da existência em cada curva minha. E eu me permiti. Pela primeira vez em anos, me permiti ser inteira, sem vergonha, sem medida,
Estávamos sentados na beirada da cama, os lençóis bagunçados atrás de nós. Ele passou os dedos pela minha perna, como quem desenha um mapa para nunca mais se perder. Seu olhar profundo e contido agora queimava, como brasa que resistiu por anos sob as cinzas e enfim se acende. Você sente medo de mim? Ele perguntou, a voz rouca, os olhos cravados nos meus. Sinto medo de ir embora e nunca mais encontrar isso em outro lugar, respondi. E minha voz saiu baixa, mas firme, como quem confessa um segredo e uma promessa ao mesmo tempo. Ele não respondeu, apenas se levantou, me puxou com ele, me encostou na parede, com o cuidado de quem molda uma escultura, as mãos firmes na minha cintura, os olhos nos meus, a respiração acelerada, como se cada segundo fosse o último, e me beijou, mas não como antes. Aquele beijo era fome, era tempo perdido, amor reprimido, desejo que resistiu ao calendário. Beijava como quem escreve um poema inteiro com a boca, como quem diz, não vá, como quem pede fica. Ali de pé, ele me teve pela quarta vez naquela noite, com a força de um homem maduro que sabe exatamente onde mora o ponto máximo de uma mulher, sem pressa, sem roteiro, apenas sentindo. A cada movimento, ele me fazia esquecer do mundo lá fora, da idade, das rugas, da rotina. Nada importava, só o agora, só aquele toque, aquele cheiro, aquele som abafado que me levava à loucura e exomero que escapava da minha garganta sem que eu conseguisse conter. Depois me pegou no colo, como se eu fosse leve como o amor dele. Me levou de volta para a cama e me deitou como quem cuida de uma joia antiga valiosa. Se deitou e me olhou como se visse a aurora, uma nova chance. E pela quinta vez se entregou a mim, mas dessa vez os olhos não fecharam, ficaram abertos, me olhando, me marcando, como se dissesse, agora você é minha, não pela pele, mas pelo tempo, e quando tudo se acalmou e a respiração dele desacelerou ao meu lado, ele me puxou para o peito e disse algo que ficou gravado. Você acendeu uma parte de mim que eu achei que já tinha apagado para sempre. Eu apenas fechei os olhos e abracei aquele homem que, mesmo sem dizer, eu te amo, me amava como se fosse o último dia da vida dele. E naquela noite, pela primeira vez na minha história, eu soube o que era ser desejada com o coração inteiro. Havia um cheiro doce no ar, uma luz suave entrando pela fresta da cortina e o som distante de um rádio antigo tocando uma canção esquecida. Eu estava deitada ao lado dele. Ele ainda dormia. E por um instante me permitia apenas olhar. O homem de 60 anos, que meses atrás mal conseguia me encarar, agora repousava com a cabeça encostada no meu tórax, o braço forte envolvendo minha cintura, como se ainda, mesmo dormindo, tentasse me manter ali, presa a ele. Com ele, havia tanta verdade naquele gesto. Levantei devagar. Vesti o hobby, fui até a cozinha fazer café. Mas antes que eu pudesse sequer acender o fogo, senti o calor do corpo dele atrás de mim. A mão firme na minha cintura, o rosto colado ao meu pescoço. A cama ficou fria. Ele sussurrou com a voz rouca, recém-desperta. Só fui acender o dia, murmurei, sorrindo. Ele me virou devagar, e pela primeira vez olhou fundo nos meus olhos logo ao amanhecer. Você vai embora? Você quer que eu fique? Ele demorou, respirou. Me olhou como se aquela fosse a pergunta mais importante da vida dele. Eu não sei pedir, mas se você souber escutar, disse, baixando os olhos por um instante. Eu sei e interrompi. Você pede com os olhos, me chama sem chamar, me toma sem me prender. E eu escuto em cada gesto seu. Ele então encostou a testa na minha. Respiramos juntos por longos segundos. E foi ali, sem palavra alguma, que eu soube, eu não ia mais embora. À tarde, ele me levou para o campo. Queria me mostrar um lugar onde ninguém chega.
Era um pequeno celeiro abandonado, cercado por árvores baixas e flores silvestres. A luz do sol atravessava as folhas, criando sombras dançantes sobre a pele. Ele me encostou ali, entre a madeira envelhecida e o perfume do mato, e me tomou como se o tempo tivesse parado. Me beijou com a calma de quem tem pressa, as mãos trêmulas de quem já viveu demais. Mas nunca sentiu como agora. Nos entregamos sobre o chão de feno, entre risos abafados e suspiros, que pareciam orações. Ele dizia com o corpo o que a boca jamais ousou dizer. E quando tudo se acalmou, ele encostou o rosto na minha barriga e sussurrou: "Nunca achei que ainda dava tempo para mim. Sempre dá tempo quando o amor chega." Respondi, acariciando os cabelos grisalhos dele com os dedos. Voltamos para casa de mãos dadas. Naquela noite, ele acendeu a lareira, me deu uma taça de vinho e colocou uma música antiga para tocar. "Se você quiser ficar", disse ele, com um certo tremor na voz, "posso tentar aprender a dizer o que eu sinto." "Não precisa. Eu já entendi tudo." E foi assim que terminou. Ou melhor, começou a nossa história. 2 corpos marcados pelo tempo. 2 almas finalmente encontradas. Um homem que nunca disse "eu te amo", mas que me chamava de minha com o olhar, com o toque, com o jeito de me manter por perto. E naquela casa antiga, entre lençóis mornos e janelas abertas para o céu, nós nos entregamos por muitas noites ainda. Porque o amor, quando chega tarde, vem com sede, mas também com verdade. Um amor que era silêncio, mas também era casa, escreve só assim, sim ou ainda espero. E eu vou saber que essa história tocou o seu coração. Não sai do canal, porque o próximo vídeo é de tirar o fôlego. Título: Selei disse que eu não servia. Até me ver naquela porta, se prepare-se para um reencontro inesperado. Uma mulher transformada, e um homem que ao vê-la ali, caiu de joelhos sem dizer uma palavra. Esse vídeo vai te mostrar que às vezes, a vingança mais bonita é a beleza da mudança.